Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 16 de Noções da Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós aprendemos sobre aritmética digital, onde iniciamos o nosso estudo com a adição decimal. E essa adição decimal, nós vimos que é a mesma adição que fazemos na matemática, com aquelas operações básicas de soma, certo? Vimos também a adição binária, em que seguem os mesmos procedimentos da adição decimal, mas que neste caso nós temos casos especiais para este tipo de adição. Vimos o complemento de 1, que este complemento de 1 é a simples troca do bit 1 pelo bit 0 e do 0 pelo 1. E vimos o que é o complemento de 2, em que primeiro realizamos o complemento de 1 e somamos 1 ao bit menos significativo, gerando assim o resultado para o complemento de 2. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo pela negação, que é uma operação de conversão de um número positivo em seu equivalente negativo, ou também podemos dizer que é uma conversão de um número negativo em seu equivalente positivo. Então, quando os números binários com sinal estão representados no sistema de complemento de 2, a negação é obtida simplesmente realizando-se a operação do complemento de 2. E aqui nós temos um exemplo em que temos o número mais 9 em 8 bits, e essa representação em 8 bits seria desta forma aqui. Então, se fizermos o complemento de 2 deste número, vamos obter este número binário aqui, que é o que vai representar o número menos 9, certo? Que seria o equivalente negativo do número mais 9. Então, desta forma, podemos iniciar com a representação de menos 9, com este valor aqui em binário, e obter o seu complemento de 2, que é este número aqui. Então, aqui neste exemplo, podemos observar bem o que é que acontece. Iniciamos com o mais 9, que seria esta representação binária, fazemos o complemento de 2 ou negação, transformando neste número aqui em menos 9. No caso, ele se transformaria no seu equivalente negativo. E se negarmos novamente, vamos voltar ao número original, no caso, o mais 9, com a sua representação binária, que é esta aqui. Certo? Então, desta forma, negamos o número binário com sinal pela complementação de 2. A operação de negação altera o número para seu equivalente de sinal oposto, que foi o que aconteceu aqui. Nós fizemos a negação do mais 9, originou o menos 9. E aqui eu trouxe exemplos para vocês poderem observar melhor, certo? Aqui nós temos este exemplo, em que o bit de sinal é 0, então logo sabemos que é um número positivo, certo? Então, nós temos esse bit 0 representando o sinal e o restante, no caso os 4 bits, representam a magnitude direta do número, ou seja, 1100 vai valer 12 em decimal. Com o sinal positivo, o resultado vai ser mais 12. Neste outro exemplo, nós temos um bit 1 aqui para o sinal, então já sabemos que é um número negativo. Entretanto, não tem como saber a magnitude deste número antes de fazer o complemento de 2, porque para determinar esta magnitude é feita a negação ou complemento de 2 do número para convertê-lo em seu equivalente positivo. Então, visto que o resultado da operação de negação é 00110, que representa mais 6, o seu equivalente vai ser menos 6 com esta representação aqui, certo? Então, como foi feito aqui o procedimento? Nós temos o número original, que é o número do exemplo, faz o complemento de 1. Complemento de 1, vamos lembrar aqui o que é. Troca o bit 0 por 1, 1 por 0. Foi o que foi realizado aqui, certo? Somou o bit 1 pelo bit menos significativo. Originou o complemento de 2 com este resultado, que representa mais 6. Aqui nós temos um outro exemplo, em que também tem um bit de sinal 1, representando um número negativo. Então, para determinar
Então, para determinar a sua magnitude, é preciso fazer a negação ou complemento de 2 do número para torná-lo positivo, que foi o que foi realizado aqui no exemplo, certo? Nós temos o número original, faz o complemento de 2, ou seja, complemento de 1 mais a soma de 1 ao bit menos significativo, e gera um resultado, que é o resultado do complemento de 2 ou negação. Aqui no caso, nós temos o mais 15 como sendo a resposta. E nós temos um caso especial para a representação de complemento de 2. Que caso especial é esse? Sempre que o número com sinal tiver 1 no bit de sinal e todos os bits da magnitude forem 0, seu equivalente decimal será menos 2 elevado a n, como nesta representação aqui, certo? Em que n representa o número de bits da magnitude. Vamos observar este exemplo. Nós temos 1, 0, 0, 0. Temos 3 zeros aqui. Então, vai ser equivalente a menos 2 à terceira. Quanto é 2 à terceira? 2 à terceira é 8. Temos um sinal negativo aqui na frente, então a resposta vai ser menos 8. Da mesma forma aqui, nós temos 1, 0, 0, 0, 0, equivalente a 2 à quarta, certo? 2 à quarta é 16. Com um bit de sinal negativo, vai ficar menos 16. Da mesma forma, neste outro exemplo, que vai ser equivalente a menos 2 à quinta. Quanto é 2 à quinta? 32. Por causa do sinal aqui, ficou também na resposta. Então, observe que no caso especial, tomar o complemento de 2 destes números produz o valor com o qual começamos, porque estamos no limite negativo do intervalo de números que podem ser representados com esses bits. Se estendermos o sinal desses números especiais, o procedimento de negação normal funcionará. Então, aqui nós temos um exemplo, onde estendendo o número 1000, que equivale a menos 8, para 11000, 8 negativo de 5 bits, e tomando o seu complemento de 2, vamos obter 01000, equivalendo a 8 em decimal, que é a magnitude do número negativo. Então, assim, podemos dizer que a faixa completa de valores pode ser representada no sistema de complemento de 2 com n bits de magnitude, existindo um total, assim, de 2 elevado a n mais 1, diferentes valores, incluindo o zero, certo? Então, aqui é uma exemplificação da equação da faixa de valores. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é a operação de negação e qual o equivalente decimal de 1,0000000, certo? Vai ser feito com caso especial do complemento de 2, certo? Então, o que aprendemos hoje? Nós continuamos o assunto da aritmética digital, mas iniciamos pela negação. No caso da negação, podemos fazer pelo complemento de 2, em que transformamos o número original em seu equivalente com sinal oposto. E vimos o caso especial da representação do complemento de 2, em que, neste caso, nós temos o bit 1 como bit de sinal e a sua magnitude 0. Aqui nós temos referências, por hoje é só e até a próxima aula.